O tema de hoje é o Espírito do Senhor e a liberdade. O nosso texto está em 2 Coríntios 3, 17 e 18. Diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. São lindos os dois versículos. Quando a gente escolhe um determinado versículo para analisar, nós temos que tomar muito cuidado para não ficar só nele. Nós precisamos buscar o contexto um pouco antes, um pouco depois, para ver o texto, qual o sentido real daquele versículo. Porque muitas vezes separado, nós não conseguimos entendê-lo em seu contexto. É chamado de perícope. Então, eu estive lendo todo o capítulo, por isso a importância de ler o capítulo, talvez até um pouco além, para que a gente possa entender. Paulo aqui estava falando à igreja de Coríntios e ele estava falando, né, começa o capítulo falando sobre nós sermos, ou no caso os coríntios, a carta de Cristo, que é escrita e é lida por todas as pessoas. E ele fala assim, vós sois a nossa carta, porque ele estava ensinando essa igreja. Então, a igreja levava aos outros as palavras que aprendia, os conceitos que aprendia com Paulo. Então, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ele fala também em Coríntios da importância de ser mensageiro da palavra, da responsabilidade que é isso. Eu sei da minha responsabilidade ao falar, para não falar mentiras, para não levar as pessoas ao engano. Eu tenho que ficar fiel à palavra e é um perigo muito grande de eu me afastar. Então eu sempre peço ao Espírito do Senhor que me revele e estudo com responsabilidade. Paulo aqui está colocando, fazendo uma comparação com a lei de Moisés. A lei de Moisés foi e é muito boa, é preciosa, porque nos faz olharmos para ela e vermos que somos pecadores. E a própria Bíblia diz que ninguém consegue seguir a lei perfeitamente. Ninguém. Porque nós somos pecadores e temos essa dificuldade. Porém, quando nós temos o Espírito do Senhor, aí a coisa fica diferente. Aí, então, o Espírito do Senhor nos ajuda a cumprir os mandamentos do Senhor. Porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá revelação, é Ele que na verdade é Ele que tem o poder e não nós. É isso que nós temos que entender. Então, nesses dois versículos ele fala, ora, o Senhor é o Espírito, não é um Espírito. O Senhor é o Espírito. Ele está falando da pessoa do Espírito Santo que está em nós. Que maravilha! Nós temos gratuitamente o Espírito de Deus em nós. Isso é incrível. Então diz assim, ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E onde está o Espírito do Senhor? Em outro lugar, Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E é por isso que nós somos livres. Livres no sentido de ser tirado o véu
aqui no capítulo ele vai dizer sobre o véu, que as pessoas que ainda andam pela lei, tentando cumprir a lei sem o Espírito do Senhor, elas estão com o véu. Mas Cristo veio e removeu o véu. Removeu o véu das pessoas. Deem uma olhada em Coríntios. É uma carta linda. E diz aqui então: ora, o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado ou descoberto, tirado, desvendar, tirar a venda, tirar o véu, né? Contemplamos como por um espelho. O que o espelho faz, né? O espelho reflete, mas muitas vezes com imperfeição e reflete ao contrário, né? Então, nós não vemos a realidade, nós vemos uma cópia da realidade, né? Mas um dia nós veremos, né? Veremos o Senhor frente a frente, sem ser através da palavra, sem ser através com deformações que a gente faz, né? Então, nós vemos como por espelho a glória do Senhor. Nós ainda não vemos completamente a glória do Senhor. Nós experimentamos a glória do Senhor. Por isso é importante a intimidade com o Senhor, o dia a dia, lendo a palavra, orando, para nós começarmos a perceber a glória do Senhor como por um espelho. E sermos transformados. A importância maior está aí de sermos transformados de glória em glória. Quer dizer, caminhando, aos poucos nós somos sendo transformados na sua própria imagem. Transformado em quê? Na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos transformados na imagem de Cristo. E Paulo vai dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Veja, a transformação vai acontecendo, até que na sua própria imagem. Então, olha, a glória do Senhor, vamos voltar um pouquinho. E todos nós, com o rosto desvendado, quer dizer, entendendo, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E é o próprio Senhor que nos transforma a cada dia para ficarmos mais parecidos com o Senhor. Que Deus te abençoe e guarde, que leve a sério o Evangelho, porque é maravilhoso estarmos com o Senhor e termos o Senhor na nossa vida, dirigindo-nos, pois Ele sabe o projeto que Ele fez, Ele é o Criador e Ele sabe o projeto para cada um de nós. Que Deus te abençoe e guarde.